Olá pessoal, bom dia. Estou dando prosseguimento ao vídeo anterior então, tá certo? Falando sobre a vida depois da morte, né? O que acontece com a gente quando a gente está lá no plano espiritual, depois que a gente desencarna. Tá? Então estamos aqui dando prosseguimento. Tá? Então olha, observe bem uma coisa. Aqui no plano físico, olha um detalhe muito interessante. Aqui no mundo físico aqui, a gente convive com pessoas de todos os tipos, de nível evolutivo espiritualmente. Então, e a maioria não é muito evoluído assim, tal. É mais ou menos, digamos, tal. E a gente já convivendo com as pessoas, a gente sabe, né? Como que são as pessoas, tal, né? Já dá pra gente ter uma ideia. Agora veja bem, observe bem um detalhe. A pessoa que é mau caráter, lá no mundo, aqui você convive com todo mundo, dentro de casa, no serviço. Então, às vezes dentro de casa, na família, tem aquela pessoa lá que aquela pessoa é difícil de conviver com os demais, que dá muito trabalho. Tem muitas famílias assim, que tem gente em casa que dá trabalho, né? Tá, né? No serviço também tem aquelas pessoas também, aqui e acolá tem algum colega que dá trabalho. Então veja bem, olha, essas pessoas assim difíceis, né? Aqui elas muitas vezes elas fazem o que bem entendem, não aceitam o conselho de ninguém, nem nada. Tá, e não se preocupam, fazem os outros sofrer, né? Tudo mais. Agora veja bem, quando a pessoa desencarna, a pessoa vai conviver, ou a pessoa fica apegada aos outros, assim, tentando fazer aquilo que ela fazia aqui através dos outros, assim, né, agindo mediunicamente através dos outros, assim, tal. Veja, ela vai conviver com gente lá do lado de lá, semelhante a ela. Então, se a pessoa aqui era mau caráter, ou fazia maldades aqui, lá ele vai cair em situações, os que vão conviver, ele vai conviver com gente semelhante a ele, aí ele vai ver se ele vai gostar, aquela pessoa vai gostar, ele ou ela, né? Vai gostar de judiar dos outros aqui, como fazia aqui, né? Porque aí ele vai conviver com gente semelhante, porque aqui você convive com gente bondosa, com pessoas bacanas, com gente de todo tipo, tal, né? E a pessoa às vezes é mau caráter, gosta de sacanear os outros, puxar o tapete, tem gente que barbariza aqui, né? Tá? Aqui é uma coisa, agora lá no mundo espiritual não é assim. Né? Ou a pessoa vai tentar a pessoa vai obsidiar os outros, né? Ficar sendo obsessor, né? Tá? Tentar continuar fazendo o que ela já fazia aqui, tentar judiar dos outros, maltratar os outros, sacanear os outros, né? Tá certo? Fazer maldade que nem ela fazia aqui. Ou ela vai tentar ficar agindo, porque ela não vai ter como mais fazer como ela fazia antes, aquela liberdade de fazer aquilo. Então ela vai tentar agir mediunicamente, obsidiando a vítima dela ou as vítimas dela, tal, o alvo delas. Ela gostava de judiar de fulano, de Beltrano, então ela não vai ter mais aquela facilidade, ela vai tentar obsidiar, agir mediunicamente através de outros, assim que tem um caráter parecido com o dela. Então, agora, do lado de lá, os amigos dela vão ser parecidos com ela, então já não vai ser mais que nem aqui. É uma situação completamente diferente. Então veja, se você é uma pessoa correta e tudo mais, espiritualizada, do lado de lá você vai conviver com gente igual, parecido com você, assim. Então você vai estar em paz, porque você vai estar no meio daquelas pessoas que parecem com você. Então, né, é a questão do semelhante atrai semelhante, né? Tá certo? Então você vai estar ligado por afinidade, então, por sintonia, assim, por frequência mental, por vibração mental, né? Então a morte, quando a pessoa desencarna, é muito diferente. Agora veja bem, depois que desencarna, o que a pessoa vai fazer lá? Suponhamos assim, aquela pessoa que está em condições razoáveis, assim. Então, olha, veja bem que aqui você fazia uma situação, você trabalhava por uma questão de sobrevivência, por ambições, você queria ter um carro, uma casa, constituir uma família, fazer uma faculdade. Do lado de lá, não tem nada disso. Tá? Então, o que você vai fazer do lado de lá? Quem for, assim, já for desperto nesse sentido, ou você vai fazer parte de uma equipe de amparadores, né? Ou vai fazer parte de uma equipe de socorristas, extrafísicos lá do plano espiritual. Então você pode estudar, fazer pesquisa, estudar, trabalhar. Assim, o trabalho lá é você trabalhar no amparo, né? Você vai amparar as pessoas que estão aqui no plano físico, ou socorrer aqueles recém-desencarnados, tá certo? Que já estão em condições de serem socorridos, tá certo? Então, tá? Não é uma situação assim. Então, ou você vai fazer trabalho, pesquisa, tá? Então você pode, uma série de situações assim, tal, que não tem nada, não é bem igual aqui, tal, né? E também não tem assim, a pessoa que era assim, digamos assim, apadrinhado aqui, lá no plano espiritual não tem isso daí, você é aquilo que você conseguiu, né, durante todas as suas existências, assim, o seu nível evolutivo, depende do seu nível de evolução espiritual.
do seu discernimento, o que você conseguiu evoluir, as suas capacidades assim e tal, né? No mundo espiritual não tem enrolação. Você é exatamente aquilo que você é de verdade mesmo, tal, né? Tá certo? Então não existe peixada, assim que nem aqui. Um é apadreado, é peixe lá do chefe. Isso aí não existe. No mundo espiritual acabou tudo isso aí. Então, né? Quando a pessoa desencarna, lá é completamente diferente, né? Tá? Então, veja, então eu já tive a oportunidade de ver, assim, através da minha percepção, né? Da minha parapercepção, pessoas que conviveram comigo, tanto na família como no meu serviço, outros que eu conheci e tal, né? Então eu já fiz as minhas observações, né? Geralmente a gente observa aqueles que convivem com nós, assim, mais proximamente no dia a dia. Às vezes a pessoa desencarna antes, né? Por algum motivo. Então, através da clarividência eu já pude fazer várias observações e tal, né? Ah, mas a gente se depara com cada surpresa, né? Tal, né? Porque, curiosamente, eu me deparei com, até você vê os dois opostos, assim, né? Aquelas pessoas que, tinha gente que eu conhecia que era mau caráter, né? Não era uma pessoa assim, má, né? Aquela pessoa bandida de tudo, assim, tal, né? Mas era uma pessoa sacana, né? Era mau caráter, assim, digamos, né? E eu pude acompanhar algumas pessoas que tinham esse tipo de índole, assim, lá no mundo espiritual, bem diferente de você ver aquelas pessoas que são pessoas corretas, que já têm um certo nível de evolução espiritual. Lá no plano espiritual a gente vê pessoas assim, né? Tá certo? É muito diferente o estado interior, assim. São pessoas que não... São espíritos, assim, né? Que já dispõem de uma certa evolução espiritual, que não tem problema de sofrimento, que estão bem equilibrados energeticamente, né? Em termos de energia e tal, né? Tá? Então, a gente vê situações. Agora eu já tive a oportunidade de ver, curiosamente, se bem que eu já desconfiava, né? Já vi gente que achava que era muito evoluído, assim, espiritualmente e tal, né? Ficava andando de salto alto aqui, né? E depois que desencarnou, a pessoa viu que não era tão assim, né? Não era tão evoluído assim e tal, né? Por isso que eu sempre recomendo, né? Por mais que a pessoa tenha vivência nessa área espiritual aí, né? Seja bom, consiga perceber bem as coisas assim, a pessoa deve sempre ser humilde, assim. Não tão humilde demais, né? Mas ficar com os pés no chão, né? Tá certo? Não ficar achando que é o máximo, assim, porque a pessoa pode ter surpresas quando desencarnar, né? Tá certo? Se bem que não é fácil, assim, a pessoa também, diante do que a pessoa vai percebendo, às vezes a pessoa está percebendo muita coisa, né? E termina se exaltando demais. É difícil, a pessoa às vezes não tem esse senso crítico, né? Essa ponderação, né? A ponderação necessária para, né? Para observar esses detalhes, né? Então a pessoa termina andando de salto alto. Aí não é o meu caso, né? Estou longe dessa situação aí, né? Sempre mantive os pés no chão, mantive os meus pés no chão, né? Tá certo? Então, por enquanto seria só isso, né? Bom dia.